ilustrador e também é mochileiro. Ele está aqui para falar sobre o seu livro, sobre as histórias dos ônibus e sobre mais o que ele quiser. Ele é Alexandre Valério Ferreira. Tudo bom, Alexandre? Prazer. Prazer também estar aqui participando aqui no seu programa. Cara, me conta aí a origem desse livro. Como é que tudo começou? É uma longa história, né? Porque a 28, para começo de conversa, ela é a linha da minha vida, basicamente. É a linha que mais ou menos eu me criei e cresci. A pessoa nasce e se cria no interior, uma coisa assim, pois eu nasci e me criei na 28, digamos assim. Porque desde criança, porque eu já precisava fazer tratamento, em dentista e tudo mais, já comecei a usar 28. Mas a gente tem parentes meus que moram no caminho da 28 também, usava ela. Eu estudei num colégio que era também no caminho da 28, a faculdade no caminho da 28, o shopping que eu costumava ir também. Então, basicamente, assim, a minha vida em Fortaleza, ela foi se crescendo junto com o caminho da 28. Então, daí surgiu a ideia de escrever esse livro, foi? Foi a inspiração. Quando eu fui pensar em escrever o livro, eu gostava muito dessa coisa de andar de ônibus. Sempre achei muito bacana. Eu gosto principalmente da janela. Eu gosto da janela em si. Porque a janela, eu tinha um blog que se chama Janela Ambulante. Que a janela é aquele momento que você senta, você olha para a janela e começa a pensar na vida. A gente percebe até no ônibus, quase todo mundo senta, vai lá, começa a pensar na vida, né? Todo mundo tá na janela, olha para fora, né? Hoje em dia não tanto por causa do celular, né? O pessoal celular tá de cabeça para baixo, nem olha mais para fora. Mas antigamente, até um bom tempo, né? Todo mundo que a gente vê no ônibus estava olhando para a janela, né? Porque a janela é o mundo lá fora, né? É as coisas acontecendo. E muitas vezes quando a gente anda no ônibus, a gente começa a pensar na vida. Então, andar de ônibus, olhar para a janela sempre foi um motivo de inspiração. Aí tinha 28, que eu sempre andei. E aí, quando eu vi uma situação que me permitiu, que no caso foi no UFC para fazer o TCC, eu disse, eu vou fazer sobre essa linha que eu andei a minha vida toda. Aí o seu TCC foi esse livro, né? Foi esse livro. E qual o conteúdo? O que é que tem aí nesse livro? A minha ideia desse livro é que ele fosse um livro, uma espécie de... como se você pegasse uma câmera e filmasse um ônibus 360 graus, digamos assim. Ou seja, se você quisesse ver todas as coisas que acontecem dentro do ônibus, né, de todos os ângulos. Ou seja, conhecer a história do motorista, do cobrador, dos passageiros, dos vendedores, até das empresas que também são responsáveis pela gestão, pelo funcionamento, os fiscais. Então, olhar todos esses ângulos diferentes para mostrar que a linha ela é uma teia complexa, né? Tem várias coisas que acontecem ali ao mesmo tempo. Até como eu digo para algumas pessoas, se a gente pensar bem, o ônibus oficialmente cabe 74 pessoas, né? Sim. Em pé oficialmente. Oficialmente, né? E se a gente pensar, cada uma dessas pessoas tem uma família, tem pais, filhos, tem animais de estimação, tem uma história, tem sonhos e tem medos. Mas por algum momento vai estar todo mundo, não sei de onde é que veio, do mundo, da vida, da história que está passando naquele momento ali, e por alguns instantes estamos todo mundo no mesmo carro. Né? A gente dá carona pros amigos, né? Quando a gente tá andando no nosso carro pessoal. E o ônibus ali, tá todo mundo andando junto. Sem escolha, né? Sem tá todo escolha. mundo ali, não pode escolher. E aí tem, então, eu li no seu projeto de financiamento coletivo, já a gente vai falar mais disso especificamente, mas você falou que é um livro-reportagem, né? Exatamente. Você colheu relatos das pessoas? O que é que você chegava e perguntava para as pessoas? Porque o livro-reportagem, ele traz essa pegada jornalística, né? Então, eu tenho que apurar as informações, a veracidade das informações. Então, o livro, ele reúne das entrevistas que eu fiz com as pessoas, as entrevistas que eu fiz com vários motoristas, com os cobradores, as conversas que eu tive com eles, ou as que eu encontrava dentro do ônibus, né? E aí eu escrevi, né, sobre essas pessoas, eu tinha conversado com elas, fiz relatos sobre elas. Também eu trago relatos de experiências que eu vivenciei dentro do ônibus. Por exemplo, as suas experiências também estão as minhas também, né? No livro. Que, por exemplo, um acidente que eu presenciei, assalto, outras situações em que eu vi, né? E eu acompanhei ali em loco mesmo o acontecimento. Mas quando você chegava assim pra pessoa, você perguntava, você falava do livro e perguntava alguma coisa específica? Como é que era? Pronto, eu usava primeiro uma série de perguntas mais objetivas, que eu perguntava, estou fazendo um trabalho para o UFC,
e estou falando sobre um livro, e eu queria conhecer os passageiros. Aí eu perguntava o nome, de onde vinha, a idade, o destino, essas coisas assim. Algumas pessoas aceitavam conversar, mas a maioria não era tão disposta, não se sentia desconfiada, assim. Sim, Ela sim. preferia não conversar ou não aprofundar. Eu passei por isso, cara. Um dia desse eu fui na Praça do Ferreira, olhei pro lutador de MMA que veio aqui. O pessoal não quer falar, fica desconfiado. É, Aí eu consegui mais jovem. Jovem por quê? Porque eu falava YouTube. Aí a pessoa, opa, vou aparecer, né? Jovem assim. Mas quando é uma pessoa mais idosa, uma pessoa de mais idade, primeiro que ela não sabe o que é YouTube, né? Ela já falava não. E aí eu fui também no terminal de ônibus e os motoristas não podem falar, não podem dar entrevista nem pra você gravando, assim. Nenhum dos caras do terminal hoje em dia, não sei se na sua época era assim, com certeza não, né? Na época eu tive algumas dificuldades quando estava no terminal. Teve uma vez um fiscal que disse assim, não pode conversar sobre a empresa, né? Sim. O cara não é o representante da empresa, mas assim, não, mas eu tô falando sobre a vida pessoal dele. Aí deixar, né? Sim. Que eu queria saber a vida pessoal da empresa, realmente eu ia pegar a fala oficial da empresa, não ia. Mas é estranho, né? As pessoas. Mas eu fiquei me perguntando, cara, se me abordassem na rua, será que eu teria essa disposição? Ia depender do que a pessoa falar. Exatamente. Né? Eu senti assim que tinha que deixar fluir. Aí eu fui deixando. Às vezes acontecia conversas, a maioria foram naturais, com os passageiros, pelo menos, né? Naturalmente a pessoa mesmo perguntar, tá um calor, né? Os assaltos, não sei o quê. Aí algumas conversas, elas vieram disso, sem eu necessariamente explicar sobre o livro. Entendi. Como é que tu dividiu esse livro aí? A minha inspiração para esse livro foi um outro livro, que é um livro, clássico, que é Os Sertões, que ele dividia entre a terra, né? A terra, o homem e a guerra, né? A luta. É a terra, o homem e a guerra. Guimarães Rosa, né? Não, é o Cris da Cunha. Pronto, eu sou péssimo em literatura. Guimarães Rosa é outra coisa, né? Mas Guimarães também, ele é uma inspiração para mim, porque Guimarães, ele traz muito a linguagem popular, acho que esse livro era paradidático, que chama, que a gente tem que ler para o UFC, para o vestibular, né? Acho que na minha época esse livro aí tava. Né? O Sertões, eu lembro muito desse lance teve... de o homem, a guerra, não sei o quê. Pronto, acho que teve um tempo que ele foi. Aí esse livro me inspirou, porque ele também foi um cientista social, ele foi um jornalista que foi lá ver a situação. E aí eu dividi o livro em 3 partes, né? Porque eu pensei assim, como é que eu vou dividir essas histórias que eu fui pegando? Eu pensei, o que é uma linha de ônibus? Uma linha de ônibus, na prática, no concreto, ela não existe uma linha. Ela não existe uma linha. Vou pegar na linha de ônibus. Ela é uma soma de situações. Legal. É um fenômeno, né? Ela é um fenômeno que precisa ter um ônibus, né? Tem que ter um transporte. Aí o ônibus é o quê? O motorista, os funcionários que trabalham nela, a empresa que custeia. Precisa ter o segundo elemento, que é os passageiros, ou seja, o ônibus tem que ter uma demanda, tem que ter pessoas, tem os passageiros, tem os vendedores, tem tudo isso. E o terceiro fator é a cidade. Precisa ter uma cidade, né? Basicamente, o transporte de ônibus, esse transporte coletivo, ele se dá em cidades, né? Tem que ter um aglomerado de pessoas para ter essa demanda. E aí eu dividi o livro, né, em o terminal, o ônibus, o passageiro e o terminal, porque o terminal é como se fosse uma cidade, né? Ele é uma representação da cidade. Muito bom. E cada capítulo tem sobre, tipo, passageiro, aí tem os relatos do passageiro. Isso, Legal, cara. Eu gosto de coisa bem feita assim, cara, que eu tava até comentando contigo em off, né? De que tu lê, caramba, esse cara fez um negócio, fez com cuidado, fez com inteligência aqui. Eu tô com uma obra na mão aqui que vale a pena eu tá gastando o tempo e o dinheiro no negócio. Muito legal isso aí. E como é que tu escolheu o que é que ficou de fora e o que é que ficou de dentro? Foi uma escolha às vezes difícil, né? Porque a gente acaba pegando muito conteúdo, mas aí eu tinha que preparar um livro que fosse um livro acessível, né? E então eu peguei os conteúdos que conseguisse abarcar mais coisas, que trouxesse uma emoção também grande, né? E que expressasse a ideia central do livro, né? Sobre como é que é uma imersão dentro de uma linha de ônibus e o que é que isso nos ensina, o que é que isso nos fala sobre a nossa vida e a cidade também. No teu livro tem histórias de pessoas que pegaram a linha e tem um caso engraçado, tem essas coisas, história de amor que começou no livro.
Tem algumas histórias de pessoas que andam desde que a linha existe, tem pessoas que começaram recentemente a andar na linha. Vai mesclando em diversos perfis, né? Entendi. Cara, esse livro tu mesmo fez tudo, né? Eu li lá um pouco sobre ele, eu tô fazendo as perguntas aqui mais claro que eu li antes. Tu diagramou, tu ilustrou, mostra um pouquinho pra gente, o livro, né? Pra câmera. E o livro que tu já tem impresso porque foi o teu TCC, foi né? Meu TCC, eu fiz só alguns exemplares. Aqui as ilustrações que eu fiz, em caneta, em microline. E esse aqui foi um que eu fiz, foi o primeiro que eu fiz, né? Que foi o mapa basicamente de Fortaleza, mostrando o percurso. E aí eu fiz uma parte dele num dia, que foi um dia que eu tava no limite do prazo para entregar. Aí depois eu fui completando o resto todinho do mapa. E eu tô pensando ainda em fazer de novo e melhorar, porque eu acabei desenvolvendo algumas coisas, né? E aprimorando. E às vezes, ultimamente, até eu tenho feito alguns desenhos de locais que tá no caminho da 28, como esse prédio aqui, o Palácio Coronado. Ironicamente, o nome é Coronado. Entendi. E, cara, esse aí tá muito bem feito, cara. Eu vou passar, eu sei que eu vou passar aí digitalmente aí pra galera dar uma olhada também, fora isso que você tá segurando aí, umas imagens aí do seu livro. E aí eu fiz o design gráfico, né? Até porque eu não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então, eu já trabalhava com isso no curso, né? Eu gosto muito de design gráfico, de desenho, fotografia. Então, foi um momento também de eu experimentar, né? Tinha até uma professora minha, que é a Maiara de Araújo, até destacou. Ela fez um livro reportagem também sobre o Beco da Poeira. Ela fez um livro sobre o Beco da Poeira. Ela fez um livro? Foi um livro. Essas coisas a gente nunca... Cadê? Mostra. Ela fez sobre o Beco da Poeira um pouquinho antes de ser destruído, né? Que ele ia ser desmontado. E aí ela foi o primeiro livro reportagem do curso do UFC, assim, que deu essa abertura, né? Para fazer livros reportagens. E tem fotos aqui. E aí serviu de base esse livro aí, uma referência para mim, para eu também fazer sobre ela a vida aqui cotidiana. Teve o apoio da Secretaria do Governo, né? Ela conseguiu um edital depois que ela boa. fez o livro, pois é. E aí ela conseguiu publicar esse livro, que foi bem interessante. Ela deixava, ela ouvia, né? Ela deixa o próprio local comunicar, e ela também fez ilustrações. Então, eu queria muito fazer esse meu filho, né? Esse meu filho aí, que é esse livro. A gente tava conversando em off, né? Que é muito legal, olha, as fotos, foi ele que tirou também, ó. Diagramou, escolheu as cores. É muito bom você fazer um projeto em que você atua em todas as partes, né? Trabalhoso pra caramba, mas é muito bom que fica com... O que você queria, imaginou, fica o mais próximo do que você imaginou possível, né? É isso que eu queria, porque a gente fala assim, eu escrevi o livro com as palavras. Não é só as palavras, o design, ele fala, né? Sim. Uma fotografia, como diz, uma foto vale mais que 1000 palavras. A fotografia, ela conta, né? Ela fala sobre o que eu tô olhando, ela fala sobre o que eu quero mostrar. Então, ela transmite uma história, né? Aí, a cor, né? Ela lembra, a inspiração foi a placa do ônibus, aquelas placas antigonas de metal, né? Que é o amarelo, o preto, né? E o branco. Então, essas três cores aí são a minha base, minha paleta de cores pro livro. Entendi. Cara, fala sobre esse financiamento coletivo que você tá fazendo. Se a pessoa que estiver assistindo agora estiver interessada em adquirir, como é que ela faz? Pronto, eu escolhi o site Catarse, que é um site que tem vários jornais, livros. Vai estar na descrição do vídeo aí. E ele faz um financiamento coletivo, que é uma espécie de vaquinha online, né? Então, tipo assim, a pessoa que quer esse livro, ela faz, como se fosse uma pré-compra. Ela contribui lá com o valor, tem os valores dos produtos. Eu quero só o livro, tem um valor lá. E aí ela já faz a compra, faz o pagamento, e quando a gente atingir a meta, a gente vai conseguir imprimir. E o melhor é porque, tipo assim, não tem nenhum risco, porque se de repente não der certo, o dinheiro é devolvido para as pessoas. Devolve tudo, né? E qual é a meta? A meta atualmente está de 10.300 total. 10.300. Isso é para publicar só para as pessoas que vão comprar, ou é para, tipo, publicar um monte de remessa, para botar na livraria? A ideia inicial é imprimir uns 500 exemplares. Mas, né, ele é adaptável, eu tô tentando fazer também para 300 exemplares. Qualquer coisa a gente atinge um valor um pouco menor, né? Mas entendi. É mais ou menos esse intervalo aí de 10 mil reais que a gente precisa atingir. Você buscou editoras e... eu acho que
eu queria ser mais independente mesmo, assim, eu queria fazer uma coisa minha. Eu acho que realmente esse livro, assim, foi aquela experiência, assim, eu quero trazer esse negócio à luz aqui. Muito então, legal. Acho que eu faria o mesmo. E além do livro, a pessoa que... Porque tem várias categorias lá, né? A pessoa que quiser doar mais, o que ela ganha? Quais são as categorias aí? Pronto, lá tem só o livro, tem também um pacotezinho que é o livro com esse mapa aqui, né? Melhorado digitalmente, né? Que aí a pessoa tem um livro e um mapa também, né? Ou se as pessoas também quiserem só ajudar, qualquer valor também ajuda, né? Porque se sobrar livros, eu vou levar vários livros para bibliotecas também, né? Se conseguir recursos para sobrar, né? E a minha ideia é distribuir, né? É trazer essa... Eu sou um comunicador, né? Um jornalista é um comunicador, um comunicador social. O comunicador é aquele que torna comum. Então, meu objetivo mais é esse, né? É trazer esse olhar comum, conhecer, né? Trazer compartilhar. É a primeira obra, assim, que você escreve? É, a primeira. Muito bom, cara. Qual foi a maior dificuldade que tu teve em escrever esse livro aqui? Olha, a primeira foi as entrevistas, realmente demorou muito para eu conseguir entrevistas mais significativas, né? Eu tive que ir aprimorando várias técnicas. Se eu tentava conversar diretamente logo com a pessoa sobre a vida dela, era muito difícil. Então, eu fui percebendo o quê? Que para algumas pessoas, eu começava com entrevista quase como se estivesse fazendo aquelas enquetes de censo, né? Quantos anos você tem? Sim. De onde você é? Tu começava assim? Começava com essa coisa bem objetiva. Aí, quando eu vi algumas pessoas que depois dessa entrevista objetiva, ela se sentia à vontade, aí eu ia para uma coisa mais em profundidade, né? Vou usar isso aí, viu? É bom. Vou copiar isso aí para fazer com as pessoas. Porque às vezes a pessoa se sente menos constrangida com aquela pergunta objetiva, que ela tá tipo te analisando, né? Ela quer ver se você realmente tem o credencial de fazer uma pergunta, né? É a credibilidade, A credibilidade. Né? Interessante. E aí eu, às vezes, servi isso aí. Às vezes não, né? Às vezes, por exemplo, uma vez eu peguei um ônibus e eu fui entrevistar logo um vigilante. Aí claro que ele se sentia altamente desconfiado. Disse, não, obrigado, não quero. Eu comecei umas perguntas, quando chegou perguntando onde é que ele era, a origem, né? Não quero mais não. Eu disse, tá ok. Cara, eu fui com um amigo meu gravar na Praça do Ferreira. Aí perguntei na moça, é pra isso, isso e isso, você quer gravar? Ela, quero, pode ser. A gente começou a gravar, a mãe dela chega, e não parecia ser uma menina, entendeu? Ela chega, eu não autorizei nada não quero isso aqui não. Aí eu, não...